Excelentíssimo senhor Dr. José Lázaro Boberg, presidente, diretor da nossa faculdade, presidente dessa sessão, excelentíssimas autoridades já nominadas, excelentíssimos senhores advogados, Dr. Langruber, Dr. Odemil e Dr. Wilson, que me honram aqui com a presença, vindos de Quatiguá e de Ribeirão Claro, onde numa eu nasci e na outra tive a honra de judicar por 2 anos. Eu me sinto muito feliz de vê-los aqui, assim como tenho essa mesma felicidade em reencontrar tantos grandes amigos como que se encontram aqui fazendo parte dessa mesa. Excelentíssimos alunos, que eu, doravante, chamarei de vocês, tomarei a liberdade de proceder assim, no sentido de estabelecer apenas um diálogo, uma conversa, e desde logo corrijo um equívoco mencionado pela mesa, no sentido de que faria eu aqui uma conferência, e jamais eu me propus a isso. Eu apenas trocarei com vocês algumas ideias, trarei para vocês alguns pontos para reflexão a respeito de um tema que é muito importante para a vida das pessoas, como nós vamos ter oportunidade de ver posteriormente. Eu desejo também fazer um agradecimento especial ao convite que me foi formulado pelo Dr. Boberg e pelo Dr. Jaime Brito, de ter me dado essa oportunidade de vir aqui nessa faculdade onde eu comecei a lecionar, e eu devo reconhecer de público que devo muito a ela, porque eu sempre quis realmente lecionar. Era um sonho na minha vida, ser professor. E a oportunidade não tinha me acontecido ainda. E foi justamente essa faculdade que me deu essa oportunidade de vir ser professor, como hoje continuo lecionando. E jamais me esqueço de que tudo começou aqui nessa Faculdade de Direito de Jacarezinho, que, aliás, eu sou uma testemunha muito apropriada para falar, porque comparando com algumas faculdades das quais eu já conheço, a gente sente a diferença de responsabilidade, seja dos alunos, da direção, dos professores, que se nota na Faculdade de Direito aqui de Jacarezinho. Então, essa seriedade toda, e a prova disso está nos concursos, que sempre tem aprovação de alunos aqui de Jacarezinho, aqui na mesa há alguns deles, faz com que eu me sinta extremamente feliz e honrado de ter sido professor nessa faculdade e aqui ter começado. Muito bem. O tema, como já foi dito, é sobre a aplicação da pena. Eu me dirijo a um auditório heterogêneo, porque eu tenho certeza que eu poderia, se quisesse, ir embora, já me dar por satisfeito. Porque nós ouvimos uma coisa maravilhosa, que foi a música. A música é maravilhosa. Muito mais maravilhosa, se posso usar essa redundância, porque ela vem tocada num ambiente que não é próprio dela. Geralmente em conferências não se faz isso, em aulas, em debates, em estudos, em seminários, não se faz isso. Essa me parece uma criação muito genuína aqui da Faculdade de Direito, e isso, evidentemente, deve persistir. E uma música executada com esse gabarito, com essa qualidade, com essa arte que foi feito pela Rosa Maria Borges. Aliás, a Rosa Maria Borges tem 3 coisas muito interessantes no seu nome. O primeiro, que é uma flor, né? Rosa. Isso é maravilhoso, rosa. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, que é Maria, né? O nome Maria é tão importante para os católicos, né? Para todos nós. E o Borges também lembra um escritor muito famoso, José Luiz Borges. Se não me falha a memória, vocês vão se lembrar disso também. Ele tem um poema muito lindo, que quase no final da vida dele, ele reconheceu que ele devia ter feito muita coisa que ele não havia feito ainda durante toda a vida. Tipo andar descalço, andar na chuva, subir montanha, olhar o mar, olhar as belezas do mundo que nós nos esquecemos de ver. E o José Luiz Borges
ele retrata isso num poema maravilhoso. Então, todos esses 3 nomes me fizeram lembrar aqui a nossa música, né? Esse concerto que foi dado pela Rosa Maria Borges. E também, depois, posteriormente, a locução que fez aqui a Glauca Cristina, enaltecendo as qualidades de uma pessoa que naturalmente não tem essas qualidades, mas ela o fez com tanta galhardia que de repente até passei a me acreditar em tudo aquilo que ela falou. E então com esses dois fatos, mas o terceiro, de eu estar aqui retornando a uma terra que eu quero tanto bem, eu poderia ir embora. Mas naturalmente que frustraria vocês que vieram aqui para ouvir alguma coisa, alguma palestra, alguma coisa nesse sentido, porque assim está no manual, né? Está no convite, está na programação. Virá alguém falar sobre a aplicação da pena. Muito bem. Então, eu inicio o meu tema, a minha fala. Vou fazer uma rápida, assim, conversa sobre a pena em si, e depois eu vou fazer um relato de como se aplica a pena. Fazendo de conta que eu me dirigisse, então, para um auditório que não tivesse, assim, muita afeição com o tema. Faço assim porque daí todos entenderiam. Então, seria uma espécie de explicação de como se aplica a pena. E nessa explicação eu destacaria pontos que eu acho de extrema relevância para as pessoas, como vocês vão ver depois. Numa estação ferroviária da Polônia, havia uma placa escrito assim: proibido entrar com o cachorro. Era uma placa, na estação polonesa: proibido entrar com o cachorro. E havia nessa estação um guarda. Era a função dele cuidar das pessoas, da segurança das pessoas que vinham àquela estação. E de repente chegou uma pessoa com um urso, segurando um urso, trouxe a pessoa e quis entrar na estação. O guarda olhou a placa: proibido entrar com o cachorro. E aquele homem tinha um urso. O urso não é cachorro. Logo, o homem deveria entrar, porque o urso não é cachorro. E a norma dizia: proibido entrar com o cachorro. O guarda chegou ao homem e falou: olha, eu lamento muito, mas o senhor não vai entrar. Como não vou entrar? Na placa está escrito: proibido entrar cachorro. E eu tenho um urso, logo eu posso entrar. O guarda falou: lamento, mas o senhor não vai entrar. E não deixou esse homem entrar com o urso. O homem ficou por ali, naturalmente, muito chateado com aquela situação. Ele não entendia a proibição da norma, né? Ele achava que podia entrar. Eis que de repente surge um outro homem, dessa vez com um cachorrinho preso à coleira. Esse cachorrinho bem mansinho, preso à coleira, se dirigiu à estação. E aproximou-se do guarda. O guarda olhou a placa: proibido entrar com um cachorro. O homem estava com um cachorro. Logo, o homem não poderia entrar, isso é óbvio, proibido entrar com um cachorro. Mas o que o guarda fez? O guarda permitiu a entrada desse homem para dentro da estação da Polônia. O cidadão que estava com o urso ficou absolutamente indignado. Ora, ele tinha um urso e não pôde entrar, porque o guarda entendeu que ele não podia entrar. E vem um homem com um cachorro, justamente aquele que era proibido, esse homem entra. Bom, nós entendemos a indignação dessa pessoa, mas entendemos que o guarda foi um verdadeiro juiz. O guarda soube interpretar corretamente a norma. Na verdade, aquela norma jamais queria proibir a entrada de cachorro. O que aquela norma dizia era o seguinte: proibida a entrada de animais que causam dano à saúde das pessoas que estão aqui, na estação de trem. Esse era o sentido da norma, que estava muito diferente daquele expresso naquelas palavras ali. Então, o juiz de direito, quando vai aplicar a pena, principalmente quando vai aplicar a pena, o juiz de direito tem que agir como esse cidadão da Polônia, como esse guarda da Polônia. Ele tem que saber, ver o que tem por detrás da norma. Ele não pode se assentar exclusivamente para a letra fria da norma, porque vocês vão ver quais são as consequências quando o juiz se preocupa exclusivamente com a letra fria da norma. Essa história está posta num livro do Ricardem Fischer. É um livro sobre filosofia, e quem quiser conferir a história vai verificar lá que a história é bem exatamente essa, como eu narrei, e que eu acho que ilustra muito bem o momento sobre o qual nós estamos a dialogar. Muito bem. Antes ainda de entrar no tema,
eu vou lhes contar mais uma passagem da vida. Essa passagem da vida aconteceu em União da Vitória, onde eu fui juiz criminal por 2 anos. Uma bela noite, um senhor, já cansado da sua labuta diária, um homem muito honrado, pai de filhos, dentista por unidade, tinha uma vida conjugal muito boa. Esse homem, depois de um longo dia de trabalho, se dirigiu a um bar, junto com amigos, e nesse bar, depois de já ter tomado algumas cervejas, que também ninguém é de ferro, apareceram 2 moças. 2 moças e começaram a conversar, e troca ideia, troca assunto, fala assim, um monte de coisa. E esse homem, bom homem, se namorou imediatamente por aquela moça. A carne é fraca. E a moça também tomou cerveja, os dois, assim, aparentemente, momentaneamente apaixonados, resolveram, isso já era tarde da noite, resolveram ir a um campo de futebol, que era um local mais próximo, não era um local ermo, onde, naturalmente, a intenção de ambos, ou pelo menos dele, evidentemente, era manter relação sexual com aquela moça. E foram para o campo de futebol, e ele, com esse firme propósito, ele não tinha outro na vida que não manter relação sexual com aquela mulher. E eis que, quando começam, né, a manter essa relação sexual, essa relação que ele queria manter, a mulher, tendo por testemunha exclusivamente a lua, disse que não mais queria manter relação com ele. Eu não quero mais manter relação. O senhor me leva embora. Então, naquelas circunstâncias, ele já meio embriagado, não teve a menor dúvida. Forçou a moça a manter relação sexual com ele. Estuprou. Isso, para o Código Penal, significa cometer um fato típico, que está descrito no artigo 213, cuja pena mínima, hoje, pelos crimes hediondos, na época já era, é a pena mínima de 6 anos. Como era casado, incide uma causa especial de aumento, que elevaria essa pena em mais 1/4. Ou seja, a pena mínima desse homem seria 7 anos e meio. Segundo o nosso Código Penal, ele receberia o regime aberto. O regime semiaberto iria para a colônia penal agrícola, cumprir esses 7 anos e meio. Mas existe uma lei, vocês sabem disso, chamada Lei dos Crimes Hediondos, que considera o crime de estupro crime hediondo. E essas leis que são enquadradas, esses crimes que são enquadrados nessa lei, as penas devem ser cumpridas inteiramente no regime fechado. Ou seja, aquele homem, então, segundo a letra fria da lei, teria que cumprir a pena no regime fechado. Depois, no correr da minha exposição, nós voltaremos a esse assunto para ver qual foi a decisão que foi tomada a respeito deste caso que se passou em União da Vitória. Muito bem. Bom, nós estamos falando, nosso tema é a pena.